Você já sentiu que às vezes a sua prática de yoga te deixa agitado em vez de relaxado? Ou que mesmo comendo de forma saudável, o seu corpo ele parece pesado e sem energia? Isso acontece porque no Ocidente nós separamos o que nunca deveria ter sido separado: o yoga e o Ayurveda. Bom, eu sou a Tatiana Cagliari, terapeuta Ayurveda, instrutora de yoga, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa correlação que existe entre o yoga e o Ayurveda. Bom, existe uma frase muito conhecida na tradição indiana que diz que sem Ayurveda o yoga ele não floresce plenamente, e sem yoga o Ayurveda ele permanece incompleto. E isso revela algo muito profundo. Embora hoje muitas pessoas conheçam o yoga apenas como uma prática de posturas e a Ayurveda apenas como alimentação ou terapias naturais, originalmente essas duas ciências elas nasceram juntas, dentro da mesma visão de mundo, que é o Sanatana Dharma. Então, elas são consideradas ciências irmãs porque elas compartilham a mesma raiz filosófica, a mesma compreensão sobre o ser humano e o mesmo objetivo final, que é o equilíbrio, a consciência e a expansão da vida. O Ayurveda, ele cuida da saúde do corpo, da mente e da vitalidade. E o Yoga, ele conduz ao autoconhecimento, à integração e ao despertar da consciência. Então, um sustenta o outro, porque é muito desafiador aprofundar a prática de yoga quando o corpo ele está adoecido, inflamado, cansado e sem energia. E também é muito difícil sustentar uma saúde verdadeira sem desenvolver esse estado de presença, de consciência e de equilíbrio mental. Então, por isso, tradicionalmente, essas duas ciências, elas caminham juntas. Tanto o yoga quanto o Ayurveda, eles surgem da tradição védica da Índia antiga. Então, ambos compartilham fundamentos da filosofia Samkhya, que é uma das escolas filosóficas mais antigas da Índia. Então, segundo essa visão, todo o universo ele é formado pela interação entre consciência e matéria. E o ser humano ele não é visto apenas como um corpo físico. Nós somos, sim, corpo, mas nós somos mente, emoções, energia, consciência. Então, quando existe uma desconexão entre esses aspectos, é que surge o desequilíbrio. E tanto o yoga quanto o Ayurveda, eles buscam restaurar essa integração. A palavra Ayurveda, que significa conhecimento ou sabedoria da vida, ela nos ensina como viver em equilíbrio, como prevenir doenças, como compreender a nossa natureza, como cultivar a vitalidade e a longevidade. E o Ayurveda, ele observa a alimentação, a rotina, o sono, as nossas emoções, a digestão, seja ela física, mental, emocional, as nossas relações, o clima, os ciclos da vida, os ciclos da natureza. Então, tudo influencia a nossa saúde. Na visão ayurvédica, saúde não é apenas ausência de sintomas. Saúde é equilíbrio, é clareza mental, é ter uma boa digestão, é ter uma energia vital, é ter estabilidade emocional e conexão consigo mesmo. Já o yoga é esse caminho de integração, né? A palavra yoga, ela tem como um dos significados mais conhecidos, união. Então, o yoga é esse caminho de integração entre o corpo, a mente, as emoções, a respiração, a consciência. Então, muito além das posturas, o yoga tradicional, ele envolve a ética, a disciplina, a respiração, a concentração, a meditação e o autoconhecimento. Então, as posturas, elas são apenas uma pequena parte desse caminho. O objetivo do yoga não é apenas flexibilidade física, ele é para desenvolver um estado de presença, é para diminuir as nossas agitações mentais, é criar um espaço interior seguro, na compreensão de que a forma como nós vivemos influencia diretamente a nossa saúde física, mental e emocional. O Ayurveda, ele oferece toda essa estrutura, a rotina, a alimentação adequada, o equilíbrio fisiológico. E já o yoga, ele oferece consciência, presença, também a disciplina, a estabilidade mental e essa transformação interior. E uma das grandes contribuições do Ayurveda é compreender que cada pessoa ela possui uma constituição única.
Então nós temos os doshas, vata, pitta e kapha, que representam padrões biológicos e energéticos. Isso influencia diretamente as emoções, o comportamento, a energia, o formato do corpo, a mente, e por isso o yoga tradicionalmente ele não era ensinado da mesma forma para todos. Por exemplo, uma pessoa que é mais vata, ela tende a ter ansiedade, dispersão, excesso mental. Então, o que ela precisa? De aterramento, de estabilidade, de lentidão, de calor, de presença. Uma prática que seja muito intensa vai agravar o vata ainda mais. Uma pessoa que seja mais pita, ela tende a ser mais intensa, ter uma autocobrança muito grande, propenso à irritabilidade. E o que ela precisa? Suavizar, desacelerar, reduzir a competitividade. E já uma pessoa que é mais kapha, que tende a ser mais lenta, mais apegada, estagnada, ela vai precisar de movimento, de estímulo, de dinamismo. Então, hoje, nós vemos muitas práticas extremamente padronizadas, mas o yoga tradicional não era apenas uma repetição de posturas. E tanto o yoga quanto a Ayurveda, eles valorizam profundamente a rotina. No Ayurveda existe o conceito de dinacharya, que é essa rotina diária alinhada aos ritmos da natureza. Dormir tarde, excesso de tela, isso afeta a mente, a digestão, as emoções e até a nossa energia vital. E isso impacta diretamente na prática de yoga, porque uma mente acelerada, ela encontra dificuldade para silenciar. E hoje nós vivemos em uma sociedade extremamente acelerada, hiperestimulada e desconectada de si. E as pessoas tentam meditar, mas não conseguem parar. Elas tentam criar hábitos, mas não sustentam esses hábitos. Elas tentam descansar, mas continuam tensas, enrijecidas, e muitas vezes isso acontece porque o sistema nervoso ele está constantemente sobrecarregado. A Ayurveda e Yoga juntos, eles ajudam a restaurar essa conexão. Quando o Yoga se desconecta do Ayurveda, ele corre o risco de se tornar apenas um exercício físico, uma performance, algo mais estético, de produtividade, mas o yoga tradicional é o caminho de consciência. E o Ayurveda sem yoga, ele pode acabar reduzindo apenas em dietas, protocolos, terapias, sem uma transformação interior profunda. O verdadeiro propósito, no fundo, do yoga e do Ayurveda, ele nos lembra de algo muito simples, que a saúde, ela não nasce apenas do que nós fazemos, ela nasce da forma como nós vivemos, da relação que nós temos com o tempo, com o corpo, com a mente, com os nossos sentidos, com os ciclos naturais. Então, muitas pessoas acreditam que precisam mudar tudo de uma vez. Mas tanto o yoga quanto o Ayurveda, eles ensinam que esse caminho é de constância, que pequenas práticas diárias podem transformar profundamente a nossa energia, com mais clareza, com mais qualidade de vida. E às vezes é simplesmente respirar com presença, é comer com atenção, é dormir melhor, é criar uma rotina que seja mais estável. E isso já gera uma grande transformação. Então, talvez um dos grandes ensinamentos dessas duas ciências seja lembrar que o ser humano ele foi feito para viver em conexão constante. Existe sim uma inteligência no corpo, existe o ritmo da natureza, existe a sabedoria no silêncio. Então, o yoga e o Ayurveda, eles nos convidam a retornar para essa escuta, não como algo em busca de uma perfeição, mas como um caminho, um passo de cada vez. Nos vemos em breve.